Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do LexiCast. Nós estamos aqui muito animados, porque se você já gostou da primeira temporada, aumente as suas expectativas, porque a segunda temporada está assim avassaladora. Você vai aprender bastante, você vai conhecer assim grandes cases, você vai entender de verdade como que a tecnologia, como que a gestão de experiência vai facilitar mesmo o seu jeito de viver, tem facilitado. Nós vamos trazer aqui muito conteúdo que vai muito além do modelo de negócio Lex, dos empreendimentos Lex, mas que tem sido aplicado Brasil afora, alguns mundo afora, e vai ser uma jornada assim maravilhosa. Eu queria começar essa nova temporada já te apresentando aqui o meu convidado super especial, um cara que eu tenho admirado, um cara que tem assim me inspirado, e um cara que não só está impactando através dos seus negócios o mercado imobiliário, e assim como a gente tem pensado e acredita aqui, né, de elevar a experiência, de facilitar o jeito das pessoas viverem, tem também inspirado milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas no universo empreendedor. Porque a gente sabe que no final do dia o empreendedor é aquele que serve, é aquele que trabalha arduamente para que a vida das pessoas sejam melhores. E por isso que a nossa essência na Lex, o nosso propósito de vida enquanto empresa é facilitar o jeito das pessoas viverem. Então, nessa temporada, nessa nova jornada, se prepare, que você vai entender muita coisa aqui sobre facilitar o seu jeito de viver, que se aplica na sua casa também, no seu apartamento, no seu condomínio. Então, receba aqui junto comigo Léo Marque, meu amigo, empreendedor assim, brilhante, um cara lá do Paraná, um paranaense, é isso aí, que veio morar, que veio para Minas Gerais, que veio parar, que pousou em Minas Gerais, por aqui ficou, comeu pão de queijo. Gostei. E não quis sair mais, né? Seja bem-vindo, Léo, seja muito bem-vindo aqui ao LexiCast. Ô, Renan, muito obrigado pela recepção, pelo convite, é o maior prazer estar aqui para compartilhar sobre empreendedorismo, compartilhar sobre tecnologia, a gente falar sobre gestão de condomínios, como que a gente pode melhorar a vida dos moradores, das pessoas, investidores, proprietários, enfim, esse mundo de condomínios, né, ele é gigante, e a gente poder falar e poder proporcionar esse conhecimento e compartilhar com as pessoas é um privilégio, de verdade mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e a nossa audiência também agradece aqui a sua presença. E o Léo vai compartilhar um pouco aqui pra gente, né? Ele está numa organização fantástica que tem transformado a gestão condominial no Brasil, e eu acredito que na toada que eles estão indo daqui a pouco no mundo. E me conta uma coisa, Léo, eu sei que você é da área de tecnologia. O empreendedor é um perseguidor de problemas e de dores. Total. Onde é que você e teus sócios enxergaram dor? Como é que você enxergou essa dor em gestão condominial? Como é que você viu isso? O que você percebeu? Qual que era a dor que você percebeu que você falou assim, aí tem uma oportunidade? Olha, Renan, eu acredito que hoje, para nós, né, como empreendedores, tanto para mim, para o Marcos, Juliano e Ivan, né, nós que somos os fundadores, hoje fica mais evidente olhando para trás aquilo que a gente percebeu, porque lá atrás percebeu como dor, né? Porque lá atrás era as coisas, a gente tinha muita, sabe, aquela vontade de não, vamos fazer e vai para um lado, vai para o outro, muitas vezes até sem planejamento, sem direcionamento, sem estratégia, a gente só ia fazendo e nos motivava demais a ver que as pessoas conseguiam resolver as suas dificuldades dentro do condomínio, principalmente os síndicos, que foi o primeiro público que a gente atuou. Mas respondendo a sua pergunta e olhando hoje, né, qual foi o momento, o estopim e as dores que a gente percebe, toda vez, Renan, toda vez que a gente conversa com alguém a respeito, seja proprietário, seja morador, inquilino, né, até mesmo síndico, talvez até a equipe de gestão de condomínio, toda vez que a gente senta com alguém para conversar sobre condomínio, e até quem está nos ouvindo faça esse teste, pergunta, e aí, como é que está o seu condomínio? Meu, a resposta que vem na sequência, eu assim, garanto que 99,999% das vezes vai ser uma resposta negativa. Uma resposta de que, né, se pergunta, e aí, como é que tá lá no seu condomínio? Me fala um pouquinho, eu tô procurando um lugar pra morar e tal. A pessoa vai olhar pra você e falar assim, cara, tá muito caro. Ou tá muito caro. Cara, assim,
você não vai acreditar, meu vizinho me fez uma festa esse final de semana, fiquei com a nenê acordado o dia inteiro, sabe? Então, é sempre uma reclamação atrás da outra. É o vizinho, é o síndico, é a estrutura do condomínio, assim, é reclamações uma atrás da outra. E aí, vem a primeira coisa que você falou. Você falou, o empreendedor, ele é uma pessoa que persegue essas dores, persegue essas reclamações. Então, hoje, olhando para trás, né, quando a gente começou lá, eu acho que 90% do que a gente fez foi motivação, empolgação e vamos fazer alguma coisa acontecer. Hoje dá para olhar para trás e falar que o que nos atraiu foi escutar esse monte de dor. E até hoje, ó, aí o Condô tem... Agora vai fazer 9 anos. Aí o Condô, até hoje, nesses 9 anos de trajetória, a gente ainda escuta essas mesmas reclamações. Não dos nossos clientes, mas a gente escuta reclamações que é o que nos motiva a ver que o Brasil é um mercado que ainda é muito, mas muito deficitário nesse ponto. Tem muita coisa pra gente ajudar, pra gente resolver. Um condomínio é uma infinidade de dores que as pessoas têm e que a gente coloca a tecnologia, assim como a Alex proporciona isso, que a gente coloca a tecnologia pra poder fazer o negócio ficar melhor, Léo, ficar mais tecnológico. Cada um escolhe um problema para poder trabalhar na vida, né? Quando eu olho para você, pro Marcos, eu sou assim, cara, esses caras são mais corajosos do que eu. Porque condomínio, irmão, pensa pra você ver, um monte de gente que na maioria das vezes não se conhece, de origem diferente, de criações diferentes, de crenças diferentes, com estilo de vida diferente, com tudo o mais diferente possível, convivendo no mesmo espaço. Seja de um prédio, seja num loteamento, num condomínio de lote, seja num condomínio de casas. E aí você entra pro meio desse furacão e fala assim, eu vou facilitar o jeito que essas pessoas convivem em comunidade. É isso aí. E ainda vou fazer isso com tecnologia, né? Aí a primeira pergunta que eu me faço assim, cara, como é que surgiu essa visão? Como é que vocês perceberam que a tecnologia podia transformar essa experiência das pessoas dentro dessa vida em comunidade? Uhum. Olha, muitas vezes, aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa que compra um apartamento em condomínio, que é o mais comum, né? No Brasil a gente tem muito apartamento de condomínio, condomínios de vários blocos também. Então, muitas vezes os brasileiros, eles acabam comprando um condomínio, um apartamento no condomínio, e é a primeira vez que eles vão morar dentro de um local como esse. É a primeira vez que eles vão sair de uma residência, na qual de rua, por exemplo, né? Que é direto uma casa na rua. É a primeira vez que eles vão sair disso para viver em condomínio. Então, quer queira ou não, essas pessoas ainda não passaram pela experiência de fazer isso, morar, né, dividindo espaço com mais pessoas, e elas não sabem quais são as regras, não sabem quais são... Por mais... Isso que eu tô falando pode ser assim, falar, Léo, como assim, né? Não sabem quais são as regras? Parece ser um negócio tão básico. Pois é realmente tão básico, e que essas pessoas não foram orientadas da maneira correta, muitas vezes não tiveram essa experiência, não foram ensinadas, né? E aí, elas acabam pisando na bola com coisas que são simples. Então, o desafio de conseguir ajudar essas pessoas por meio da tecnologia, o desafio é gigante, mas é a melhor... Nós acreditamos que é a melhor forma de conseguir fazer com que todo mundo consiga, com qualidade, viver muito bem. Consiga dividir um espaço muito bem, né? Eu diria que dentro de um condomínio nós temos N situações. Existem condomínios, Renan, você sabe muito bem, condomínios que têm 300 unidades, por exemplo. E 300 unidades, segundo a pesquisa que nós temos e o banco de dados, cada apartamento tem praticamente 2,3 pessoas dentro. Então, com 300 e poucas unidades, facilmente a gente tem ali 600, 700 pessoas morando. Nossa! Cara, 600, 700 pessoas morando... Um bairro. É um bairro, exatamente, é um bairro. E tem condomínio até de lançamentos de outras construtoras, né? Que o pessoal tem o foco em fazer condomínios grandes, gigantes, que tem 5 mil pessoas. Cara, tem município que não tem 5 mil pessoas, sabe? Deixa eu te contar. Não tem de tudo. Metade dos municípios mineiros
não chega a 5 mil habitantes. É isso. Então, quer dizer, você acaba sendo responsável quase por uma tecnologia de uma gestão municipal. É isso aí. Aí. Nossa, o Juliano, o Ivan, o Marcos, meus sócios, eles sempre falam que o nosso software, a plataforma da Condô, é um sistema dentro de vários sistemas. Então, vou citar um exemplo aqui. Dentro da plataforma, uma das coisas que as pessoas às vezes pedem eu preciso fazer o controle de ponto. Olha só, eu preciso fazer o sistema do controle de ponto da equipe de manutenção, por exemplo, ou equipe de portaria, zeladoria. Controle de ponto. Existem inúmeras plataformas, inúmeros sistemas que só fazem controle de ponto. A legislação trabalhista, cara, acho que não cabe aqui. Não. Entendeu? Então assim, as exigências de um condomínio, que é como se fosse um bairro, né? Um mini bairro ali, ela tem exigências de vários sistemas, desde trabalhista, tributário, sistema de controle de agendamento de reserva de espaço, controle de cobrança, principalmente. E assim, se for falar todos, realmente assim, o desafio é grande. E a gente tem que escolher quais são os desafios corretos, as batalhas corretas que a gente quer resolver. Porque é muita coisa. Vocês chegaram, olharam para aquilo, um condomínio, certo? Exatamente, você falou assim, tem dezenas de batalhas ali dentro. Por onde que vocês começaram essa jornada e como é que vocês escolheram assim, beleza, qual que é a jornada de facilitação que vocês montaram nessa trajetória? Se eu falar que assim, foi tudo muito bem, Renan, foi bem planejado os negócios, né? Deu tudo certo. Lá atrás, quando a gente viu, a gente está exatamente onde a gente queria, sabe? Isso seria a maior mentira do mundo. Então, eu posso afirmar tranquilamente que eu, Marcos, Juliano e Ivan, nós estudamos junto na mesma faculdade, lá no Paraná, nos formamos juntos, da mesma turma, na Faculdade de Tecnologia, né? Sistemas de Informação. E um dos trabalhos, né, que tem de conclusão de curso, tinha vários temas. Um desses trabalhos era, mundo condominial, resolver a vida das dores do condomínio, né, e etc. E o Marcos, ele teve a ideia genial, ele pegou, né, desse desafio desse TCC especificamente. Eu peguei outro, o Juliano e o Ivan pegaram outros lá, a gente fez outras coisas. O Marcos, ele caiu nesse mundo condominial e a dor, né, como iniciou isso foi que ele falou assim, quer saber, eu vou resolver uma assembleia, né, que na época, isso foi 2014, eu acho, 2013, 2014, na época, fazer uma assembleia online, por exemplo, era um negócio de outro mundo. Hoje nem era legal, era? Assim, não era. Né? Não era um negócio que... Legal no sentido assim, não era regulamentado, né? Não, zero. Isso daí não tinha nada. Aliás, as dúvidas, né, que existiam nesse tema, elas eram muito maiores do que hoje. Né? Hoje isso daí passa super tranquilo, ainda mais depois de 2020 com a pandemia. Mas respondendo sua pergunta, direto assim, foi entrada foi com essa visão de assembleias, né? Então, como fazer uma assembleia online. E aí depois, né, esse processo ele evolui um pouco mais. E a dor que ficou mais latente, o público que a gente se aproximou mais foi o público de síndicos. Os síndicos que começaram... Porque você começou, então, a identificar a dor do síndico. Foi com o síndico, exatamente. Esse cara tinha uma dor que era assim... Como que eu posso melhorar a gestão do meu condomínio? E vocês nem começaram pelas pessoas. Não. Vocês pelos moradores, digamos assim. Zero. Você começou pelo síndico, cara, esse cara tem uma dor. Exatamente, E eu preciso ajudar esse cara a resolver esse problema. Aliás, síndico é um cara assim, que na maioria dos prédios, ele acaba se tornando uma persona não grata. Né? Porque é o cara que tem que peitar os problemas, a diversidade, tem que ser árbitro das questões ali. E como tudo, né, a gestão de síndico de um condomínio também, ela sempre foi muito arcaica. Totalmente. Muito tradicional, mas na sua essência também muito arcaica, né, Léo? Totalmente. Nós estamos agora, Renan, a gente começou com essa visão do síndico e até é muito interessante porque o síndico é uma pessoa que precisa muito contar com uma equipe que saiba fazer o trabalho dentro do condomínio. Porque existem, claro, condomínios que são menores, por exemplo, 6 unidades, 8 unidades, né? E condomínios que não tem 300 unidades, como
como eu comentei antes. Esses condomínios, eles, por menores que eles sejam, eles precisam de alguém para fazer, por exemplo, a zeladoria ou para fazer a portaria. Mesmo que seja um diarista, por exemplo, na zeladoria, o meu prédio, o meu condomínio é muito pequeno. São apenas 5 unidades. É um prédio de 5 apartamentos, tem um por andar. Então, assim, não tem nem porteiro, porque não tem nem necessidade disso. Muito pequeno, um bairro muito tranquilo e tal. E o síndico é um dos moradores. Então, ele tem um desafio ali já de administrar aquele condomínio, que ele é um dos 5, já é um desafio, né? Essa pessoa, né, o síndico, como uma persona não grata, precisa ter seus aliados. E esses aliados, eles são essa parte, né, dessa equipe que fica no condomínio o tempo todo. Então, o desafio que o síndico tem é conseguir trabalhar muito bem com a sua equipe, que tá ali, e o síndico, assim, ó, na gigantesca maioria das vezes, é uma pessoa que não está, entre aspas, 24 horas no condomínio. Na maioria das vezes, você trabalha fora. Essa estatística de quantos condomínios são administrados por síndicos moradores e quantos por síndicos profissionais? Tem uma ideia disso? Teve um último levantamento que foi de 30%. Eu não vou saber dizer a fonte para você, mas mais ou menos 30% por síndicos profissionais. Por síndicos profissionais, isso lá em São Paulo. E 70% por síndicos moradores. Isso, 30% é porque é um negócio tão desgastante. Nossa, demais, cara. Que empresas de síndico profissionais têm avançado fortemente porque ninguém tá peitando esse negócio, né? Pois, então, aí justamente pelo síndico ser ter uma gestão, historicamente falando, ter uma gestão arcaica, já é algo, são processos que são difíceis, ele precisa lidar com as pessoas do condomínio, com os moradores, com fornecedores e tudo mais, é algo que ele tem que ter ferramentas para conseguir fazer isso, né, de forma correta e com qualidade. E a gestão arcaica que você tinha até comentado antes, ela é algo que veio se arrastando, Renan. Entendeu? Veio se arrastando desde a época em que começaram os condomínios, né? Que teve a urbanização e daí teve, né, uma necessidade de ter mais condomínios. E essa gestão arcaica, ela é uma gestão arcaica de, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Tivemos aqui em BH, isso saiu matéria, público, de uma gestão dentro de um ou 2 condomínios que estava pedindo ou de alguma forma teve problemas e precisava que os pagamentos das taxas condominiais fossem em dinheiro. Entendeu? Olha só que coisa, né? Que doido. Então, assim, isso é matéria, eu não sei as circunstâncias disso, mas se pesquisar ali em BH, aconteceu isso, né? Então, independente, né, disso ter acontecido, hoje você não... Hoje, isso foi no ano passado, 24. Então, em 2024... tivemos situações em que era o pagamento em dinheiro de uma taxa condominial. Isso é reflexo de uma gestão arcaica. Vou citar um outro exemplo aqui. Existem condomínios que não aceitam, por exemplo, fazer assembleias online. Entendeu? Cada um tem as suas razões, tudo bem, mas, puxa, depois de 2020, o que nós vivemos com a pandemia, com toda a regulamentação que teve, agora a gente tem muito mais acesso à internet e tecnologias, não ter a aceitação de uma assinatura online ou de fazer uma assembleia online, isso tá começando a ficar arcaico, é algo que também parece que as pessoas criaram raízes nas coisas dos condomínios que não faz mais sentido. E para fechar, a gente tem documentos dentro da nossa plataforma que a nossa inteligência artificial consegue identificar, né, os padrões, tem documentos que a gente vê que são assembleias e atas registradas vigentes que tem lá desde 1990 e pouco, estava datilografado. Olha isso, entendeu? Que loucura, então, né? Assim, é arcaico? Sim, muito arcaico. Você trouxe um ponto aí que talvez foi um catalisador nesse processo, que é a questão da pandemia, né? Uhum. A pandemia, Léo, você entende que ela acelerou esses processos de tecnologia dentro da gestão dos condomínios? Totalmente. Assim, zero dúvida em cima disso. Vocês têm 10 anos, então quer dizer que 9 anos. Então quer dizer que nós estamos falando de 2014, isso. Certo? O início da companhia.
Quanto que representa o crescimento até a pandemia e depois da pandemia? Assim, o gráfico é nítido, né? No ano de 2020, toda a ideia, o racional, começou ali em 2014, né? Que é quando a gente diz que nasceu, né, essa semente. A constituição da Yukondo mesmo foi ali em 2016, no finalzinho de 15 e comecinho de 16. E desde então a gente veio passando por um processo de aceleração, investimento, né, bastante trabalho, e hoje a gente conta com uma equipe de mais de 50 pessoas que são especialistas naquilo que fazem, treinadas para gestão e administração condominial. E falando especificamente sobre o ano de 2020, que foi quando teve a pandemia, nosso gráfico de crescimento, graças ao trabalho, graças a Deus, e, né, todos os clientes que acreditam em nós tivemos sempre, ano a ano, crescimento. No ano passado, essa informação aberta também, a gente cresceu 40%. E no ano anterior, nós tínhamos crescido mais de 50%. Uau. Então, o que a gente percebeu, especificamente no ano de 2020, o nosso gráfico ele vinha de uma forma mais, vamos dizer assim, né, linear, e no ano de 2020 a gente teve uma exponência. Empina. Exatamente. E aí, isso foi 2020 e 2021, então a pandemia, sim, ela aumentou essa busca por tecnologia no condomínio, mas aí já em 2023, 2024, a gente percebeu que isso, sim, virou um padrão, mas aí a busca acelerada, ela reduziu. Então, a coisa nasce com o viés do síndico, porque a primeira pessoa que você foi facilitar o jeito de viver foi do síndico. Isso mesmo. Então, eu conheço um pouco da plataforma, né? Aliás, o Yukondo é um parceiro Lex, é uma empresa que se conecta totalmente com o DNA que a gente tem, né, de tecnologia, de facilitar. O propósito da Lex é facilitar o jeito das pessoas viverem. Então, a gente só se conecta em quem está facilitando o jeito das pessoas viverem. Então, a primeira vida que você facilita é a do síndico. Então, você organizou ali a conta do condomínio, você organizou os controles, gestão de pagamento, recebimento, a questão do pessoal que trabalhava, que eu vejo que é uma dor do síndico do meu prédio, por exemplo. Eu já falei com ele, cara, você conhece o Yukondo? Talvez você tenha que conhecer, entendeu? Exatamente. E você leva isso de uma maneira simples. O sujeito pode contratar, você atende desde um condomínio que o cara tem é o síndico de um condomínio até uma administradora de condomínios, né? Exatamente, perfeito. Ó, a primeira persona, aquela primeira pessoa que a gente viu que tínhamos que resolver, que ajudar, foi o síndico. Porque essa pessoa, era muito nítido, né? Que ela é como se fosse aquela pessoa que tem 1000 braços, né? Que ela precisa resolver o elevador, e depois tem que resolver o morador, e depois tem aqui mandando mensagem, enfim, ela precisava, né, de uma facilitação, precisava de uma orientação de como resolver essa vida dela. Então essa foi a primeira. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber o seguinte: a gente resolvia situações e problemas como, citando exemplos aqui, gestão e controle de encomendas. Então, sim um problema a gestão de encomendas dentro dos condomínios. Talvez os condomínios menores, isso é um pouco mais fácil, mas os condomínios que começam a ter com 300 unidades 30, aí... 60, 300 unidades, a gente tem condomínio que existe uma sala para receber e deixar encomendas. Imagine isso, né? Tem um morador que compra pneu na Amazon lá e tem que deixar o pneu. E isso foi outra coisa que a pandemia mudou também, né? Exatamente. Não só eu compro... Deixa eu te contar... Nós entramos lá em casa numa jornada que a minha esposa agora tá aprendendo a fazer mercado no app. Ela faz assim, chega lá as compras da semana agora também são feitas online. Então, pneu daqui é o mínimo. Entendeu? É isso mesmo. Não, e a gente vai cada vez mais utilizar isso, né? Então, os condomínios, eles têm que se adaptar e eles têm E aí você já foi pensar nessa dor. Como que eu faço a gestão? Chegou, vou avisar, tal. Hoje é tudo assim, o controle de encomendas da Yukondo é sinistro, é sensacional. Claro, né? Eu tô puxando sardinha, mas de verdade é um negócio que resolve demais. Se for falar de outra dor, até chegar nas administradoras que você mencionou, né? Outra dor é a parte de reserva de espaço, né? Na pandemia, a plataforma de reserva de espaço da Yukondo, eu posso afirmar tranquilamente que é a melhor que tem no Brasil. Isso geralmente era uma prancheta com uma folhinha impressa. Sim. Que você tinha que ir lá escrever, ou ir lá na portaria, lá no síndico, fazer a reserva, né? Aí você pega e coloca isso dentro de um aplicativo na palma da mão. Vou te falar, Renan, por que eu posso afirmar isso daí com tanta facilidade, assim, super tranquilo. Porque durante a pandemia, pegando ainda esse gancho da pandemia,
o controle de reserva de espaço, ele teve uma notoriedade muito grande. Por quê? Porque antes o controle de reserva de espaço, vamos falar, por exemplo, de uma academia. O controle de reserva de espaço na academia, o morador, ele podia ir lá, fazer a solicitação da reserva, ou ele simplesmente chegava e tá tudo bem. E depois chegava um outro morador, e depois mais um, e mais um, e mais um. Na pandemia, isso foi proibido dentro dos condomínios. Não era mais assim, chega todo mundo. Não, é uma pessoa por vez. E tem que dar, e tem que ter a limpeza entre essas pessoas. E enfim, cada condomínio encheu de regra para evitar, né, a disseminação do vírus e tudo mais. Então, teve um monte de situações que a gente teve que colocar dentro da plataforma e amadurecer ela para fazer um controle de espaço com qualidade. E uma coisa que, vou citar um caso aqui, ainda sobre reserva de espaço, por exemplo, salão de festas, que acontece infelizmente. Tem dentro de muitos condomínios a reserva de espaço, que é uma reserva de espaço, que em geral ela tem uma cobrança, porque tem que limpar depois, né? Você vai lá, você vai fazer uma festa, por exemplo, no seu condomínio, dentro do salão de festas, você vai lá, utiliza, normalmente existe uma cobrança, né, de uma taxa de limpeza na sequência. Maravilha, até aí tá tudo certo, 300%. Só que, em alguns condomínios acontece, infelizmente, do pessoal ter uma gestão arcaica, no qual o morador vai lá, faz essa reserva, utiliza o salão e simplesmente não é cobrado. Entendeu? Por quê? Porque esquece, ou porque a equipe da portaria é amigo do morador, ou porque é o síndico que tá querendo... Assim, tem de tudo quanto é coisa, de jeitinho, tem de tudo quanto é coisa que acontece. Com uma plataforma dessa, você foi lá, fez a reserva de espaço, com a plataforma do condo, já vem na próxima cobrança da taxa condominial, ele fez a reserva, utilizou, na próxima cobrança da taxa condominial, já tá configurado, já vem a cobrança. Não tem erro, é proteção para quem tá fazendo a reserva, é proteção pro síndico que está fazendo a gestão do condomínio e para todos os moradores que não são prejudicados, entendeu? Esse é um outro exemplo. Posso entrar nos temas polêmicos aqui? Lógico, com certeza. As perguntas assim mais capciosas? Pode. Condomínio é lugar de conflito. Total. Não deveria, mas é. Não deveria, mas é. Sim. Como é que a tecnologia tem atuado sobre isso? Isso tem diminuído o conflito ou aumentado os conflitos? Se você utilizar a tecnologia da forma errada, eu posso dizer que... usar da forma errada e a tecnologia errada, eu posso afirmar que aumentam os conflitos. Agora, utilizar a tecnologia certa, da forma certa, eu garanto, porque a gente faz isso todo santo dia para mais de 550 mil moradores, que é o que a gente atende no Brasil inteiro. Eu garanto que reduz. Por quê? Exemplo, né? Tem muito condomínio, né, síndica, que na melhor das intenções, vai lá e cria aquele grupão de WhatsApp do condomínio, né? Imagine um grupão de WhatsApp com 300 unidades. Não me fale com 60 do grupão unidades. de WhatsApp. Tá vendo só a dor? Não me fale desse grupo. É isso. Então, porque eu sou loteador e incorporador, então às vezes a gente entra nesses grupos. Meu Deus. Mano, Aí o que acontece? Então, a gente vai lá e tem esses grupões de WhatsApp do condomínio. Um grupo de WhatsApp, ele usado da forma correta, pode até resolver, pode até ajudar, é bacana. Só que, vou dar um exemplo aqui, e se quem está nos ouvindo ou gere um grupo de WhatsApp como administrador ou participa de um desses, se liga só nessas ideias e depois você reflita. O grupo de WhatsApp do condomínio tem muitas vezes que ele é um grupo aberto. E aí o que acontece? Né? O síndico, na melhor das intenções, acredita que essa é a melhor ferramenta para disseminar a informação. Show. Aí, imagine um grupo com, 60 unidades. Quando tem 60 unidades, mais ou menos umas 100 pessoas, normal, 120 né? pessoas. É uma média. É uma média, inclusive nossa estatística, se não me engano, era 62, 63 unidades a média da nossa base. Aí o síndico, ele fala o seguinte: vai ter manutenção do elevador hoje. Ele vai lá e manda num grupo aberto. Ele vai lá, manda nesse grupo aberto a mensagem cedinho, 7 da manhã. Pessoal, seguinte, vai ter manutenção do elevador hoje. Então, até, por exemplo, 15 horas da tarde, das 7 da manhã às 15 da tarde, o elevador vai estar interditado. Beleza? Beleza. 60 unidades, prédio pode ter, por exemplo, até 15 andares normal. 15, perfeito. Aí o morador do 501, bom dia, né? Manda lá, bom dia. Aí, o morador do 702, bom dia, que bom que vai ter manutenção. E aí o outro, o senhor, a senhora, bom dia, não entendi a mensagem, sabe? Então começa uma discussão, uma conversa paralela. O outro, logo hoje? Não, mas o cara do 14º, a mulher que tá com criança pequena, não, mas é a hora que eu tenho que levar a menina na escola, por que tinha que ser hoje? Perfeito. Aí aquela pessoa que saiu, pra ir pro trabalho às, 7 e pouco da manhã,
manhã, não viu essa mensagem, né? Tava ali na correria. Aí ela já começa a trabalhar. Quando chega meio-dia, horário do almoço, ela vai olhar ali o grupo, 307 mensagens. Na boa. O que ela vai fazer? Pum! E já era. E acabou. Dá como lida e nem olha. Não li, aceite, sabe? Já era. É isso que ela vai fazer. Então, ela não ficou sabendo. Qual que é a moral dessa história que eu quero dizer, né? A moral dessa história é a seguinte, que o grupo de WhatsApp, ele é uma forma... Não é arcaico, mas é uma forma... É uma tecnologia. É uma tecnologia, mas é uma forma informal de fazer a gestão do condomínio. Ela não é uma forma que a gente acredita que é um formato oficial para poder fazer essa gestão. Então, o grupo do WhatsApp, aí, né, você fala assim, Léo, mas pô, aí você vacilou. Você deixou o grupo aberto. Por que você não fecha o grupo então? Legal. Aí você vai participar na próxima reunião de assembleia e os moradores vão falar o quê? Porque aqui a gente não tem voz nesse condomínio. E sem contar que tem o grupo paralelo, porque tem o grupo com o síndico e o grupo sem o síndico. É verdade. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre a tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela é boa. Então, utilizar as ferramentas boas da forma errada, como esse exemplo que eu citei, eu tenho vários exemplos, mas esse é um deles. A tecnologia boa da forma errada traz mais conflitos. Mas usar a tecnologia certa da forma certa, por exemplo, uma plataforma que você vai fazer as coisas de forma oficial e garante que as outras pessoas vão ter acesso a essa informação, aí a gente reduz drasticamente a quantidade de conflitos. E aí, fazendo um gancho só com o ponto que você comentou sobre as administradoras, Renan, aí o Condô, a gente começou e percebemos que, sim, a gente conseguia ajudar com muita qualidade o síndico e os moradores. Entretanto, nós percebemos que a grande massa do Brasil, e a gente conseguiria crescer com muito mais escala e ajudar os brasileiros e brasileiras com mais velocidade, era por meio das administradoras. Porque uma administradora administra vários condomínios. E às vezes um síndico, né, quando é orgânico, né, um síndico morador, ele administra, às vezes, um condomínio dele. Já os síndicos profissionais também, eles conseguem ter uma massa maior. Então, a gente consegue escalar com muito mais velocidade e ajudar muito mais pessoas. Então, a gente percebeu que, em primeiro lugar, por questões de escala, atender as administradoras e os síndicos profissionais era uma questão estratégica para o Condô muito mais vencedora. Era por questões de estratégia. E segundo, essas pessoas precisavam de uma gestão financeira muito mais apurada. As administradoras, elas fazem um excelente trabalho, principalmente de prestação de contas e cobrança das taxas condominiais, gestão financeira do processo, que muitas vezes os síndicos não querem se meter com isso. Eles delegam, contratam, né, uma administradora para falar o seguinte, olha, você resolve o dinheiro e eu resolvo a convivência. Normalmente é isso que acontece. Então, a gente percebeu que, por mais que existisse essa separação, elas estão interligadas. Então, a gente teve que dar um passinho na parte financeira. E foi aí onde aí o Condô se destacou demais. E a gente cresceu, assim, ó, foi uma gigantesca virada de chave para nós. Quando a gente, sim, resolveu os problemas dos síndicos, mas depois a gente começou a resolver o problema das administradoras. Então, hoje, aí o Condô resolve com qualidade a vida de quem? Das administradoras de condomínios, sem sombra de dúvida. Essa dali assim, o nosso principal cliente, o nosso principal tipo de persona que a gente ajuda, que a gente resolve no dia a dia. E aquele síndico, né, seja orgânico, seja profissional, que também quer utilizar a plataforma, a gente vai resolver com excelência. E lá na vida do morador? Várias pessoas que estão nos assistindo aqui são pessoas que são amantes de tecnologia, que buscam entender como é que pode melhorar a sua experiência de morar, né? Talvez alguém que está assistindo aqui vai virar para administrador ou para o síndico e dizer, cara, tem esse negócio aqui, ó, por que nós não temos aqui no prédio ainda? Como que isso facilitou, Léo, a vida de quem está lá no apartamento? Uhum. A vida de quem mora naquele condomínio? Uhum. Será que só resolveu a vida, a tecnologia? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão da tecnologia não como algo facilitador, mas algo que veio para poder tirar emprego ou para poder criar burocracias que não tinha. Uhum. Como que aí o Condô facilitou a vida dos moradores dos condomínios? Legal. Eu vou citar um exemplo bem, acho que clássico, que talvez até quem está nos ouvindo, talvez até você, eu já passei por essa situação diversas vezes. Já que eu comentei a parte financeira, do ponto de vista do morador, talvez já tenha acontecido com o morador, ele foi lá, recebeu a cobrança da taxa condominial e ele olhou para aquela cobrança, não, beleza, vence, sei lá, dia 10 do mês, ele foi lá, deixou, não, isso aqui já pago, já vou pagar depois e tal. De repente, dia 11, ele...
Nossa, esqueci de pagar. 2% de multa ou 5% de multa, mais juros de mora. Um monte de coisa. Aí, exato, né? Aí ele olha para aquela taxa condominial e fala, putz, beleza, preciso da segunda via. Primeiro lugar, não sabe com quem falar. Não, além de não saber com quem falar, na hora que tenta falar, seja com a administradora ou com o síndico ou na portaria ou qualquer lugar, a pessoa, ela, por N razões, talvez não passa a orientação correta, e quando passa a orientação correta, a administradora vai lá e manda, né, a nova taxa condominial para o morador. Aí o morador recebe essa nova taxa condominial e ele já está desesperado, viu aquele monte de juros, multa e um monte de coisa, e aí ele olha e vai tentar pagar no banco. E na hora que ele tenta pagar no banco, sabe o que acontece? Fala, boleto não registrado. Ou, né, cobrança ainda não registrada. Daí ele fala, putz, cara, como assim não está registrado? Né, o que aconteceu? O que acontece é que boa parte das tecnologias, elas acabam levando um processo gigantesco de registro desses boletos e dessas cobranças, né, as faturas, e elas, às vezes, só no dia seguinte elas acabam tendo a liberação. Até mesmo Pix. Só no dia seguinte elas acabam sendo registradas lá no Banco Central. Com a plataforma da YouCondo é na hora. Então esse é um exemplo clássico de como que resolveu a vida dessa pessoa. A chance dela esquecer de pagar de volta esse boleto era muito alta. Porque ela esqueceu a primeira vez, foi tentar pagar, né? Girou aí, ela falou, não, quero pagar agora. E não conseguiu. Não deu. Mano, já veio milhões de coisas para poder fazer. Exatamente. Amanhã então, já venceu. Já venceu, vai esquecer de volta e vai virar uma bola de neve o negócio. Então, uma das formas que a gente conseguiu resolver foi, a gente proporcionou isso desde o zero na YouCondo, quando a gente começou a fazer pagamento, a parte de gestão financeira, né? A parte de pagamentos. Foi as nossas cobranças, as faturas, seja boleto, agora, né, Pix de 22 para cá, Pix, registrado na hora. Então, assim, você vai precisar de uma segunda via, primeiro resolve lugar, lá dentro, tem que pedir para ninguém. aplicativo, pronto, tá resolvido. Já é assim, ó, extremamente intuitivo. E um outro ponto que a gente fez... Renan, você não vai acreditar. Conta aí. Hoje, né, quando a gente senta para conversar falando de moradores, né, quando a gente senta às vezes para conversar com os moradores, a maioria, como eu comentei antes, reclama demais do condomínio. É isso que nos move. A gente quer mudar isso. A gente quer que o condomínio seja um lugar feliz, um lugar... É o lar da pessoa, entendeu? A gente tá falando da moradia dela, a gente tá falando da família dela. Então, a gente quer que seja um ambiente, assim, carinhoso, um ambiente amoroso, um ambiente sensacional para ela viver, né? Então, a gente vai falar com os moradores tem sempre alguma dor, alguma insatisfação. Então, começa por aí. E quando existem e aí tem essa dor, tem essas insatisfações, né? E quando a gente conversa com os moradores, aqueles que têm alguma tecnologia, eles ainda falam super empolgados para nós, né? Nas conversas, falam, não, lá no meu condomínio tem um aplicativo que é o... E vem um branco na cabeça. Ou seja, não vem nenhum nome na cabeça, né? Quando a gente pega e fala, cara, eu vou pedir uma comida... Já vem um nome na cabeça da gente. Sim. Quando a gente fala, eu vou pedir... vou pedir um carro aqui. Eu vou pedir um carro, já vem um nome na cabeça nossa. Não, vou alugar né? Já vem alguma coisa. Então sempre vem. Quando fala do condomínio, ela fala, não, tem um aplicativo aqui, vou te mostrar aqui agora. Aí ela tira assim o celular, ela primeiro não acha o aplicativo, e aí quando acha o aplicativo, ela... não sabe a senha. Não sabe a senha. Ou faz 500 dias que não acessou o negócio e aí não consegue acessar. Onde que eu quero chegar com isso? Tá? Que a YouCondo investiu demais na parte de usabilidade da plataforma. Demais na parte de usabilidade. Essas pessoas, elas têm essas dores, né, de não conhecer o aplicativo e de não utilizar, né, e tudo mais. Por quê? Porque os aplicativos são ruins. O aplicativo é difícil de utilizar, sabe? Quando ele não é feito, às vezes, pensado para o morador. E a gente pensou demais no morador e pensou demais na usabilidade da plataforma. Então, a gente atende, né, desses mais de 550 mil moradores que eu mencionei, que a gente atende hoje no Brasil, nós temos faixa etária, né, pessoas com... até faixa etária nem é o exemplo, a linha de corte essencial, mas tem pessoas que têm mais habilidade com tecnologia e menos habilidade. Cara, isso era uma dúvida que eu ia te colocar, por exemplo... Será que avançando tecnologia na gestão condominial, você não está segregando, por exemplo, uma faixa da sociedade que não tem de idade, por exemplo, que não tem habilidade com tecnologia? Jamais, Renan. Sabe por quê? Eu posso afirmar para você, assim, com
com todas as palavras, que falando da YuCondo especificamente, a gente investiu demais em busca de contato com esses moradores, é o que a gente chama de discovery, né? Que é um tecnês aqui, mas a gente chama da gente realmente sentar do lado, literalmente, ao lado dos nossos clientes e olhar para eles como que eles interagem, como que eles usam, qual é a dor, o que eles querem. Como ser intuitivo. Como ser intuitivo, né? Então, a gente tem, na nossa plataforma, se a pessoa, ela sabe utilizar um WhatsApp, que hoje está no celular de praticamente todos os brasileiros que têm celular e acesso à internet, se ela sabe utilizar um WhatsApp, ela sabe utilizar a plataforma YuCondo. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque a gente investiu demais para conseguir fazer isso, né? Então ela, acho que até ao contrário, Renan, dela segregar, eu diria que ela é inclusiva. Ela traz as pessoas para dentro da plataforma. Ô, Léo, mais temas polêmicos, hein? Vamos lá. A gente tá falando dessa dificuldade de convivência das pessoas, certo? Não deveria ser assim. E aí, você tinha as assembleias de condomínio, que em tese, onde é que as pessoas se encontravam, se conheciam e tal. Você que é o cara do 601, eu moro no 701, assim onde você, tal. Você que anda com aquele salto lá, tal. Furadeiro, né? Sábado. Aí, de repente, você chega e fala assim, não precisa mais de assembleia presencial. Eu tenho uma solução aqui de assembleia virtual de condomínio e tal. Será que a tecnologia, nesse caso, está piorando a convivência das pessoas nos condomínios? Olha, o que eu posso dizer é que vai depender de pessoa para pessoa, né? De condomínio para condomínio, e o objetivo daquela assembleia. Exemplo, né? Dentro da plataforma YuCondo, nós estamos para fazer a liberação disso, das assembleias online, mas dentro da plataforma YuCondo, a gente trabalha com a organização da assembleia, as votações, né, as enquetes que acontecem de forma oficial, para que os moradores e todo mundo, o síndico, né, quem está ali na gestão, possa fazer todo o processo de uma assembleia profissional, de uma forma com bastante qualidade. Aí, a plataforma de comunicação, isso a gente deixa aberto. Pode ser via as ferramentas do Google, as ferramentas da Microsoft, Zoom, etc. Daí, cada um, né, cada síndico, cada pessoa ali que está na gestão vai escolher aquela que tem preferência. Isso aí a gente não interfere, mas a gente deixa de uma forma profissional. Se é uma assembleia na qual ela é uma votação simples, por exemplo, nós vamos decidir se nós vamos... A gente está falando de manutenção do elevador, né? Vamos imaginar que precise fazer uma assembleia para trocar o motor do elevador porque passou do orçamento. Se é alguma coisa mais simples como essa, eu diria que uma assembleia online, ela é super tranquila de fazer. E claro, vai da gestão do síndico, da condução dele e o conhecimento dele perante os moradores. E o relacionamento, né? Então isso interfere gigantescamente, né? Não tem nem como dizer que isso não interferiria. Então quando é algo mais simples, dá para fazer tranquilo. Quando é algo que é mais sensível, vou dar um outro exemplo aqui, nós vamos precisar fazer uma reforma na fachada por conta de infiltração em todos os apartamentos, né? A fachada da frente deu um problema, não interessa lá o que aconteceu, enfim, mas está tendo infiltração em todos os apartamentos da fachada ali do prédio. Então, precisamos refazer a fachada. Poxa, isso é uma obra que, às vezes, nem o fundo de reserva vai cobrir. Então, é algo que vai precisar de uma aprovação e talvez até de mais discussão. Pode ser que uma assembleia presencial possa fazer mais sentido, mas eu diria que não é obrigatório. Vou só para fechar sobre essa parte de online ou presencial, para você ter uma noção, Renan, as construtoras, o papel de uma construtora em linhas gerais ela vai lá, incorporadoras, né? Então ela vai lá, tem um loteamento, ela encontra, faz o desenho, a arquitetura, vai lá, levanta o condomínio, seja prédio, seja casa, o que for, ela vai lá, levanta e no final do dia ela vende aqueles imóveis e a princípio ela lava as mãos e tá com vocês. Às vezes ela nem ajuda no processo da instauração do condomínio, né? Muitas vezes isso acontece. Só que tem um gigantesco problema em ela não auxiliar nesse processo. O gigantesco problema é que os moradores que vão ali morar, como eu comentei antes, muitas vezes é a primeira vez que eles estão indo morar num condomínio. E o gestor, né, o síndico que vai se eleger ali, cara, isso acontece demais, Renan. O síndico que vai morar ali em um prédio recém-entregue é o síndico, às vezes o morador que tá ali, que nunca morou no condomínio, mas é aquela pessoa proativa, de boa vontade, fala, não, eu vou me candidatar, todo mundo vai com a cara da pessoa, e ele é eleita a pessoa que vai fazer a gestão. Ela não sabe
das manutenções preventivas obrigatórias, que a construtora fala que tem que fazer, né? E diz, tem que fazer a manutenção preventiva da caixa de gordura. Porque se não fizer isso, vai voltar a gordura, vai ter problema e tudo mais. Então, às vezes, eles não fazem esses tipos de coisa, né? Então, é muito crítico esse processo da primeira instauração, né? Do condomínio. É muito crítico esse processo. E é um processo que tem que ter uma disciplina, tem que ter uma doutrina, tem que ter uma explicação para todos os moradores com qualidade. Onde que eu quero chegar? Para você ter noção, a Yukondo hoje no Brasil é referência em instauração de entrega de construtora para fazer a primeira assembleia e fazer essa explicação para os moradores. Então você pega isso do início online, de forma facilitada, e você ajuda o síndico nessa jornada, nesse passo a passo do que ele tem que fazer, como se fosse um checklist, com X meses você tem que fazer isso, com Y meses tem que fazer aquilo. Então você ainda facilitou a vida. Até agora nós estávamos falando de síndico, de administradora e de moradores. E eu ia chegar nesse ponto, você se adiantou que era o ponto das construtoras. Porque entregou 5 anos, você tem uma relação turbulenta entre moradores, entre administradoras, entre condomínios, com a construtora. Perfeito. Como que essa solução de tecnologia tem diminuído esse atrito colateral que é extremamente normal? Infelizmente é normal, né? Vamos lá, vamos pegar um condomínio recém-entregue. O condomínio é recém-entregue, né, para os moradores. Dá mais ou menos 3 anos, 4 anos, quando principalmente essas boas práticas, manutenções, né, que foram instruídas que deveriam ser feitas, não foram feitas. Cara, com 3 anos, 4 anos é quando começa a estourar um monte de problema dentro dos apartamentos, né? Eu não tô falando aqui, pessoal, de vício oculto, tá? Não é isso, mas é realmente falta de manutenção e problemas que foram causados por uma má gestão do condomínio. Começa a aparecer. E aí é natural, Renan, como você falou, é normal juntar um grupo de moradores ou o próprio condomínio e abrir um processo contra a construtora. Normal isso acontecer no Brasil. Não deveria, mas é normal isso acontecer no Brasil. Então, com a Yukondo, o que a gente resolveu ir reduzindo como que a gente reduz esse tipo de conflito e de situação? A Yukondo, ela é investida da maior construtora da América Latina, que é o grupo MRV Engenharia, que é inclusive aqui de Belo Horizonte, né, a fundação. Nós fazemos todas as instaurações da MRV, todos os empreendimentos que eles entregam, somos nós, a Yukondo, quem é responsável por fazer a instauração dessa primeira assembleia, né, do condomínio. E o que a gente faz? A gente sim temos excelentes pessoas que fazem a explicação jurídica do que é obrigatório, o que não é. A gente tem os moradores, a gente faz, né, todos os rituais, conduz, né, auxilia em todo esse processo para poder fazer a eleição do síndico. Os moradores, claro, eles que são os proprietários, né? Eles que têm os direitos, então eles que fazem as votações, e a gente simplesmente, né, entrega a tecnologia, auxilia nesse processo e instrui o que tem que ser feito dali para frente. E com a plataforma Yukondo, essas manutenções, o condomínio ele já sai com a plataforma Yukondo, então todos os condomínios MRV já têm a plataforma. De forma gratuita, inclusive, né? A MRV, que é a investidora, ela banca isso para todos esses empreendimentos, já sai com a plataforma e as manutenções já estão todas alinhadas, já está tudo certinho. Tudo ali. Então, o beabá para o síndico, para a administradora, está todo ali. Seguir. Então, vocês conseguiram reduzir muito esse atrito entre condomínio, moradores e construtoras. Demais. Olha só para você ver. Nós estamos falando aqui de tecnologia e de facilitar o jeito de viver das pessoas, né? E como é que isso se conecta, como é que isso se torna uma realidade? Porque, na verdade, Léo, você foi muito assertivo quando você colocou que não é a tecnologia por si só. Porque às vezes a gente pensa que é um aplicativo, é uma ferramenta, é uma ERP que vai resolver o problema. E muitas vezes eu já estou cansado de ver situações que tecnologias pioraram a situação. E pioraram muito. Porque burocratizaram, porque as pessoas não sabiam mexer, porque não eram intuitivo, porque criou burocracias que não existiam. Tem que passar por isso, agora tem que registrar não sei o quê, tem que fazer demorado. Lá, você sobe, faz uma solicitação e tem que mandar não sei para onde. Na verdade, o que realmente vai gerar impacto e o que realmente vai transformar o jeito das pessoas viverem é a tecnologia que olha para o problema, olha para aquele ecossistema e consegue perceber a dor de cada um e atuar
de diferentes maneiras, inclusive de maneiras não tecnológicas. Porque o que você acabou de falar para mim você olhou para o síndico, mas olhando para o síndico, você viu que tinha uma administradora. Olhando para a administradora, eu tenho que fazer sentido para o morador. Tem uma construtora. E no final das contas, eu preciso ajudar essas pessoas. Então, tem uma parte aí que não é tecnológica, mas que é uma estrutura de experiência fenomenal, que é quando você manda alguém lá. Porque a maior dificuldade, talvez, da tecnologia é quando você não consegue falar com ninguém. Total. Quando você chega numa situação que você fala assim, beleza, não consigo avançar, e aí? Deu ruim. Exatamente. Você fica de mãos vazias, né? Você fica de mãos vazias e aí é claro que você não vai ter nenhuma vontade ou pouca vontade de querer continuar utilizando aquela tecnologia. Ou seja, ela não é intuitiva, ela não resolve tua dor, teu problema. Aí você vai abandonar ela. Exatamente. É natural. Então, não é tecnologia como substituição das pessoas. Não é tecnologia como uma padronização burra de processos massificados, mas é a tecnologia facilitando o jeito de administrar, facilitando o jeito de comunicar, facilitando o jeito de interagir, facilitando o jeito de resolver, facilitando o jeito de implantar, facilitando a condução e, por fim, facilitando o jeito de viver. É isso. Exatamente isso que a gente acredita na Alexa, e por isso que a gente tá junto com a YouCondo nessa jornada e tem o privilégio de poder caminhar e trocar muita ideia nessa jornada, porque no final das contas, a tecnologia que vai mudar o jogo é essa. Porque já pensou se você precisar de um manual para poder usar um aplicativo? Acabou, esse negócio morreu. Esquece. Ninguém vai usar. O que você falou, não lembra nem o nome. Não lembra o nome. Não faz sentido algum, né? E agora, para a gente poder terminar aqui, Léo, agora é aquele momento que você fala assim, né? Mas eu ainda queria colocar, assim, alguns temas ainda polêmicos que eu tinha guardado aqui, né? Você já falou muito, daqui a pouco eu quero que você fale um pouco mais da YouCondo em números aqui, né? Nós vamos falar também como é que se conecta com o nosso ecossistema, mas talvez uma das grandes dores que tem num condomínio são as inadimplências, né? Demais. E isso acaba prejudicando aquele grupo, né? Porque, sei lá, num condomínio com 60 pessoas, se 10 não estão pagando, isso onera as outras 50, né? Totalmente. Como é que vocês conseguiram melhorar isso e diminuir isso e facilitar esse ponto tão sensível? Inclusive, no ano passado, a YouCondo fez o lançamento do Censo Condominial 2024-25, no qual nós fizemos uma pesquisa super elaborada com a base da Receita Federal, com informações do IBGE e também da própria plataforma YouCondo. Na nossa plataforma, nós atendemos mais de 550 mil moradores que utilizam ela. São mais de 5 mil condomínios que utilizam a plataforma, já também passou esse número. E todas essas pessoas, todos esses condomínios, todas essas, né, esse ecossistema, a gente chegou às informações e a um número de que cerca de 13% são aquelas pessoas que ficam inadimplentes em mais de 30 dias, né? Que tem aquela inadimplência temporal, uma semana, 2 semanas. Que é a pessoa que esqueceu de pagar e, puxa, né? Descasou um fluxo ali naquele mês. Esse eu diria, assim, que seria talvez até o nível 1, né, da inadimplência. Aquela pessoa que esqueceu de pagar por alguma razão, viajou, sei lá, né? Acabou se desorganizando lá e acabou esquecendo de pagar. Então, esse é um nível, vamos dizer assim, um nível 1 da inadimplência. Mas 13% são aquelas que realmente não pagaram há mais de 30... É altíssimo, mais de 30 dias. E daí passou e teve que fazer uma renegociação e por aí vai. Qual que é o ponto, né? Como que a gente ajuda nisso e como que a gente resolveu essa situação? Aquela... a principal... vamos lá. Existem muitos síndicos que, para um condomínio que tem ali, sei lá, 5 unidades, como você comentou, 6 unidades, 8 unidades, talvez para a pessoa que está fazendo a gestão do condomínio, pode até compensar e fazer a emissão manual dessas cobranças. Ela vai lá, olha só, ela vai lá no banco, pega o CPF daquele proprietário, o inquilino, quem quer que está morando lá, registra essa cobrança lá no banco e aí ela pega aquele boleto ou aquele Pix que tem que ser feito e manda no e-mail para a pessoa ou imprime, depende do que ela quer. Aí pega da pessoa 2, faz exatamente a mesma coisa, pega da pessoa 3, faz a mesma coisa, pessoa 4 e assim por diante até quantas forem, né? Olha só de falar eu já fiquei ofegante aqui quase. Imagina fazer esse processo na mão. Então, né, tem síndicos que optam por fazer isso. Agora, imagine, você vai lá, faz esse processo na mão
E aí, você optou por fazer, sei lá, um pouco mais de unidades, e aí as pessoas ficam inadimplentes. A chance de você ter erros manuais para refazer essa inadimplência, com certeza vai aumentar. Então, quando já o fato de ficar inadimplente já prejudica o condomínio, imagine ter que refazer isso de volta, é um retrabalho. Então, isso não faz o menor sentido. E outra coisa, muitas pessoas, ainda falando só para fechar esse ponto do nível 1, né, das pessoas que esquecem de fazer o pagamento, elas esquecem, não porque elas falam assim, eu vou esquecer. Não, é porque realmente esqueceu. E se a pessoa esqueceu, se não tem nada ativo para lembrá-la, ela vai continuar esquecido. Então, quem não utiliza uma tecnologia como a plataforma Yukondo e não faz isso aí de uma forma automática, a chance daquela inadimplência rolar e passar um mês e passar mais, e a pessoa, às vezes, uma taxa condominial que era R$300, aí ela, meu Deus, não paguei, o que eu faço agora? Aí, o mês seguinte é 600. Cara, o orçamento das famílias, né, em vários casos, né, eu arrisco dizer até que na maioria, assim, é apertado, justinho. É justo. Ela olhou e falou, nossa, sobrou um dinheirinho esse mês aqui, não, cara, deixa eu ir no restaurante com a patroa. Não é. Pô, era o dinheiro do condomínio. Que é meio dinheiro do condomínio. Exatamente, porque esqueceu e não foi cobrado. Então, acontece muito disso. Então, essa inadimplência, como eu falei, né, nível 1, que é essa do esquecimento, quem está nos ouvindo aqui, Renan, que é síndico ou síndica, né, passa por situações como essa, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer com o condomínio. A plataforma faz isso automático, então resolve essa situação, né, que você comentou. Então essa é uma das formas. Agora, se a gente for partir para... Ainda para fechar essa questão das inadimplências, né? Partir para um nível 2 da inadimplência, que realmente são aqueles moradores que não pagaram, deu calote mesmo, não vou pagar, né? A plataforma, ela de forma automática e simples, com alguns cliques, consegue fazer e gerar os cálculos de uma renegociação, já com todas as regras que o condomínio exige de acordo com a convenção, né? Então, com o regimento interno. Então, o que acontece? A pessoa deixou de pagar 3 taxas condominiais. Existe uma regra geral para que aquela dívida, por exemplo, de R$300, então foi para 900, para R$1.000, por exemplo, existe sim uma possibilidade de fazer uma renegociação disso. E a plataforma já faz tudo ali dentro. Faz tudo lá dentro e que acabou, legal. Não tem erro. De acordo com o regimento, de acordo com a lei e tal. De acordo com a lei, já ativa o botão e pronto, já vai estar renegociado isso para as próximas parcelas. E está tudo resolvido. Então, Léo, o Yukondo em números, mais de 5 mil condomínios, isso. Mais de 550 mil pessoas. Perfeito. Certo? Exatamente. Quantos estados brasileiros? Todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, todos. Certo? Com muito orgulho. Revolucionando a gestão condominial, facilitando o jeito das pessoas viverem em condomínio. Isso, assim, uma mega estrutura, mega operação em 9 anos. E daqui para frente, como que vocês enxergam o futuro? Como continuar facilitando o jeito das pessoas viverem em condomínio? É difícil falar de futuro sem falar de inteligência artificial, sabe? Porque eu sei que no ano de 2023 ali, né, quando caiu, né, em voga essa questão de inteligência artificial para a população geral, para quem é fora, né, da bolha da tecnologia. Então, pessoas que estão nos assistindo tranquilamente conseguem acessar um GPT, acessar um Google, acessar um Gemini, né, qualquer coisa ali, e consegue fazer perguntas para uma inteligência artificial e ela trazer resultados cada vez mais satisfatórios, né? Eu sei que em 2023, ali, 2024, houve o que eu chamo de muita fumaça, né? Então, teve muita fumaça e teve, às vezes, pouco fogo. O que eu quero dizer com isso? Que foi muito na mídia, muito falado, mas você olha e fala, tá, mas e o resultado? Cadê? Né? Agora, eu vejo que a gente já amadureceu essa fumaça, então ela já se dissipou e agora a gente começa de fato a ter o fogo, ou seja, os resultados que uma inteligência artificial consegue oferecer. E eu vou citar um exemplo aqui, falando de futuro da Yukondo e como a gente vê o mercado condominial. Hoje, agora, nesse exato momento, se a pessoa que está moradora ou síndica ou a pessoa da administradora e já quer sentir de graça uma inteligência artificial para gestão de condomínios, pesquisa no nosso site lá da Yukondo, a Cindy. Olha, que legal.
A Cindy é a nossa inteligência artificial da YouCondo, na qual agora, nesse exato momento, você pode pedir para ela trabalhar para você. Teve até um podcast que nós gravamos com um dos nossos clientes, ele pegou e falou o seguinte, falou, olha, a Cindy é uma das minhas melhores colaboradoras, porque ela resolve, assim, ó, coisinhas que antes a gente levava muito tempo para resolver, agora ela resolve já da linha de frente com o morador e eles saem super satisfeitos com tudo aquilo que ela está oferecendo. E a equipe fica com os problemas mais cabeludos, com as situações mais complexas, que exigem o racional mesmo da regra do negócio, do entendimento, e não coisinhas simples de responder onde que está isso, onde que está aquilo. Isso ela resolve. Então, eu posso afirmar tranquilamente que o futuro da YouCondo e também da gestão condominial, mas a YouCondo na vanguarda disso é a gente colocar a inteligência artificial em vários níveis dentro da plataforma para ajudar os moradores a tirar dúvidas, né? Ajudar os moradores a conseguir as informações que eles querem do condomínio de uma forma fácil. Para os gestores, a automação de mensagens, a automação de tarefas que eles faziam antes de uma forma que, eu não vou falar manual, porque eles faziam já de uma forma automatizada, mas agora podem fazer até de uma forma mais automática, uma forma mais intuitiva. E por último, né, para as administradoras, para que a administradora, que normalmente tem uma equipe de back-office, né, que precisa falar com o síndico, para que essa equipe consiga ter um relacionamento muito melhor com ele. E também todas essas outras automações que eu falei. Então, se for resumir e falar, Léo, futuro da YouCondo, para onde que está caminhando, eu diria que além da robustez que hoje nós já temos com a plataforma, é a gente potencializar tudo isso que nós temos entregando inteligência artificial para os moradores. E quando eu falo de inteligência artificial, eu digo assim, se você torceu o nariz para a palavra, é porque você ficou talvez prejudicado com esse ano de 23, 24, que muito se falou, pouco se viu. Agora eu posso afirmar que o ano de 2025 vai ter muito resultado com inteligência artificial. A gente vai sentir isso na prática, na YouCondo, na convivência entre os condomínios, entre os moradores, todo mundo, mas no Brasil e na sociedade como um todo. Olha só, esse tema, ele é tão forte que já se prepare. Vou te dar um spoiler aqui. Muito provavelmente, no próximo episódio aí, você vai ter aqui uma jornada falando exatamente do que o Léo está colocando de inteligência artificial no mercado imobiliário, na moradia, na sua casa, no seu apartamento, na sua vida, no seu jeito de morar. Ô, Léo, que fantástico, cara. Que maravilhoso poder ver como que a visão empreendedora, tecnológica, disruptiva, se aplica mesmo na gestão condominial, algo Total. Que é complicado, que é desafiador, tem facilitado isso. E hoje nós temos o prazer e o privilégio de dizer que a YouCondo está conosco dentro da plataforma do ecossistema Lex, porque o que é a Lex? A Lex são condomínios de casas inteligentes e condomínios inteligentes. Não Perfeito. Tem como você ter uma casa inteligente dentro de um condomínio burro. Então, são casas inteligentes dentro de condomínios inteligentes. Então, a YouCondo, ela está presente no nosso ecossistema, porque o que a Alex se propôs a fazer nesse mercado, Léo? É pegar o produto condomínios de casa, que é o sonho, o desejo de uma grande parcela da população, certo? E transformar isso numa experiência assim, disruptiva de viver, de excelência, de exponencializar mesmo a sua qualidade de vida e trazendo os melhores players e parceiros de tecnologia do mercado para dentro desse ecossistema para poder transformar a sua jornada de experiência de morar desde o momento que você é impactado por um marketing nosso, passando pela sua jornada de compra, de personalização, de recebimento, de utilização. Então, lá na utilização, você pode ter certeza que a YouCondo vai estar lá com você dentro da jornada Lex, facilitando o seu jeito de viver. Léo, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por essa aula aqui hoje, né? Obrigado por nos inspirar e nos motivar tanto aqui. E você que nos assiste, se você mora num condomínio fechado, um condomínio de casas, se você mora num prédio de apartamento, se você mora num condomínio e ainda não tem aí uma tecnologia como essa, se você é síndico, já bate lá, YouCondo, fala aí, só letra pro pessoal como é que escreve YouCondo, Léo. UCONDO, ucondo.com.br, se quiser seguir nas nossas redes sociais, é @ucondoOficial.
E se você gostou dessa ideia, não é síndico, não é administradora, já contacta o seu síndico e já manda o link para ele e fala assim, meu amigo, pauta da nossa próxima assembleia é trazer isso aqui para o nosso condomínio. Porque aqui nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de disrupção, mas muito além da Lex é poder levar isso também para o seu dia a dia, para a sua jornada. E se você quiser viver uma jornada completa, do início ao fim, e uma jornada assim exponencial de experiência, aí eu te convido a acessar mylex.com.br, entender aonde tem uma Lex, onde é que vai ter uma Lex perto de você, porque você vai viver uma jornada exponencial de experiência, de tecnologia, de inovação, disrupção, e de uma empresa que trabalha todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando em como que nós podemos facilitar seu jeito de viver, tornar essa experiência cada dia mais agradável, mais segura, mais tecnológica e mais exponencial, para exponencializar a qualidade de vida e o padrão de vida da sua família. Léo, muito obrigado, Deus te abençoe muito. Obrigado. Já lançamos, já tem assunto aqui já para outros episódios aí, espero recebê-lo aqui em breve e um abraço para você que nos assiste. Curte e compartilha esse episódio, porque certamente ele pode inspirar, ele pode capacitar, ele pode ser útil para alguém. Forte abraço!